Muito bem, meus irmãos, nós vamos então voltar ao livro de Daniel. Abra sua Bíblia no profeta Daniel. Para aqueles que estão nos visitando, nós temos o hábito de escolher um livro da Bíblia e meditar nele ao longo de muitos domingos. E o livro escolhido destes dias é o livro de Daniel. Nós estamos no capítulo 7 de Daniel. Se não me engano, é a terceira vez que nós olhamos para o capítulo 7. Então, vamos olhar mais uma vez para o capítulo 7. Hoje nós vamos ler dos versos 15 a 28, ok? Daniel 7, versos 15 a 28. Talvez você não esteja familiarizado com a Bíblia e você vai estranhar muito esse texto, porque ele fala de coisas muito estranhas, não é? Mas é um tipo de literatura que tem na Bíblia com a qual nós não estamos muito familiarizados. Mas eu espero conseguir ajudá-lo a entender até onde é possível entender as estranhezas que a gente lê aqui nessa passagem, tá bom? Então, vamos ler com atenção, vamos ler com alegria, com interesse, porque é a palavra de Deus, não é? Eu leio, você me acompanha silenciosamente. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito ficou alarmado dentro de mim e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim, ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo os e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então, tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, diante do qual caíram 3. Daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei,
e os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até ao fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas no coração. Vamos orar? Pedindo ao Senhor que nos ajude a ter uma boa compreensão daquilo que acabamos de ler. Senhor, nós agradecemos-te mais uma vez a bendita oportunidade de nos reunirmos na tua presença, em torno da tua palavra, cuja leitura acabamos de fazer. E agora, Senhor, quando vamos nos esforçar para compreender o sentido daquilo que lemos, nós precisamos da tua ajuda. A menos que o Senhor nos ajude, nós não poderemos ter uma boa compreensão daquilo que lemos. Portanto, ilumina-nos, dá-nos a tua graça para que possamos compreender bem o texto sagrado cuja leitura fizemos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Daniel está falando aqui a respeito daquela visão de 4 animais que ele teve e a respeito destes 4 animais nós lhes falamos no último domingo. Naquela ocasião nós vimos que o Senhor deu a Daniel uma visão que anunciava a vinda do reino messiânico. E o sentido daqueles 4 animais que Daniel viu é que a vinda do reino messiânico seria precedida pela sucessão de 4 grandes impérios mundiais. E no último domingo, nós concluímos que há uma boa base histórica e há também uma boa base bíblica para afirmarmos que estes 4 impérios que haveriam de anteceder a vinda do reino messiânico são o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano. E naquela ocasião, nós vimos também que as coisas aconteceram na história exatamente como foi mostrado antecipadamente a Daniel. Porque foi nos dias do Império Romano que Jesus Cristo estabeleceu o reino de Deus na história dos homens. Agora, eu quero chamar hoje a sua atenção para um detalhe a respeito do 4º animal visto por Daniel e que, segundo o nosso entendimento, simboliza o Império Romano. Daniel disse que esse 4º animal, muito estranho, ele tinha 10 chifres. E Daniel disse que, enquanto ele olhava para esse animal com 10 chifres,
no meio destes 10 chifres surgiu um chifre pequeno. O que significa esta imagem? 10 chifres e o surgimento de um chifre pequeno no meio deles. Qual é o sentido disto? É exatamente sobre isso que eu quero lhes falar hoje. Hoje nós queremos tentar entender, até onde é possível entender, o sentido desta imagem, o sentido dos 10 chifres que Daniel viu e o surgimento deste chifre pequeno. O próprio texto que acabamos de ler já nos dá uma mãozinha. Porque dê uma olhada aí na sua Bíblia. Se você fechou a Bíblia, eu sugiro que você abra novamente a sua Bíblia em Daniel 7. E você vai ver que no verso 24 já está revelado para nós que os 10 chifres que Daniel viu no quarto animal são 10 reis que se levantariam do reino simbolizado pelo quarto animal. Então, se o quarto animal é o Império Romano, os 10 chifres significam 10 nações ou 10 reinos que haveriam de surgir a partir do Império Romano. Que 10 reinos são esses? Que 10 nações são essas? Irmãos, nós não temos base bíblica, não temos também base histórica para dizer quais são estas nações simbolizadas pelos 10 chifres. A Bíblia diz que são 10 nações, mas não diz que nações são estas. Então, talvez o melhor mesmo é interpretar esta imagem dos 10 chifres não de maneira literal, mas de maneira simbólica. Lembre-se de que nós estamos manejando literatura apocalíptica. E eu já disse a vocês que esse tipo de literatura é muito rico em simbologias. É uma literatura cheia de símbolos. Portanto, nós estaremos fazendo um bom manejo desse texto se nós considerarmos que 10 chifres, 10 nações, o 10 aqui deve ser entendido no sentido simbólico e não no sentido literal. E se nós considerarmos 10 nações simbolicamente, nós vamos descobrir que na literatura apocalíptica o número 10 tem frequentemente o sentido de completude. Na literatura apocalíptica, o número 10 normalmente é usado para falar de alguma coisa completa, para falar da totalidade de algo. Então, os 10 chifres significam a sucessão completa de reinos, de nações que surgiriam a partir do Império Romano até a consumação da história. Deste modo, Daniel então teria visto que dos seus dias até a chegada do reino messiânico, teria a sucessão de 4 grandes impérios mundiais. E da chegada do reino messiânico até a consumação dos séculos, haveria uma sucessão indefinida
de reinos que brotariam a partir do Império Romano. Irmãos, esta interpretação, ela tem bastante razoabilidade histórica. Porque, prestem atenção, a queda do Império Romano se deu no ano 476 depois de Cristo, com a invasão dos bárbaros. Portanto, o Império Romano durou cerca de 5 séculos, de 27 a.C. até 476 depois de Cristo. E com a queda do Império Romano, hoje nós sabemos que das cinzas do Império Romano surgiram muitos povos, surgiram muitos reinos, surgiram muitas nações. Irmãos, todas as nações do Ocidente surgiram como resultado direto ou indireto do desmembramento do Império Romano. Então, nós podemos dizer que o Império Romano deu origem às nações europeias que, por sua vez, colonizaram as Américas. De fato, irmãos, toda civilização ocidental é de alguma forma resultante do Império Romano. Toda civilização ocidental é influenciada pelo Império Romano. Certamente você conhece alguém com o nome de Augusto. Não conhece? Ou então você conhece alguém com o nome de Júlio. Conhece alguém com o nome de Júlio? César. Conhece alguém com o nome de César? Antônio. Conhece alguém com o nome de Antônio? E Adriano? Conhece alguém com o nome de Adriano? Nós temos 2 aqui na nossa igreja. Estão aqui, tem 2 Adrianos aqui pelo menos. Todos esses nomes são nomes romanos. São nomes romanos. Você percebe a herança romana nesses nomes. A língua que nós falamos no Brasil, a língua portuguesa, que herdamos dos nossos colonizadores europeus, é uma língua derivada da língua que se falava em Roma, o latim. Outras línguas também são derivadas do latim, o espanhol, o francês, o italiano. Além disso, irmãos, tem muita herança romana no nosso sistema político. Tem muita herança romana no sistema jurídico ocidental. Vou impetrar um habeas corpus, latim, herança romana. De modo que os povos, as nações europeias que nos colonizaram, surgiram a partir das cinzas do Império Romano ou foram influenciadas por ele. Então, prestem atenção, nós podemos dizer que os 10 chifres provavelmente representam a multiplicidade, a totalidade desses poderes políticos que haveriam de surgir posteriormente sob a influência do Império Romano. Então, eu creio que esta é uma razoável interpretação do sentido dos 10 chifres. O animal que representava o Império Romano tinha 10 chifres e, segundo o próprio texto que estamos analisando, esses 10 chifres
seriam 10 nações que surgiriam a partir desse quarto império mundial. E eu estou propondo um entendimento simbólico do número 10. Portanto, uma sucessão indefinida e completa até a consumação dos séculos. Essa sucessão entre a primeira até a segunda vinda do Senhor. Agora vejam que, segundo o texto que estamos analisando, nós não lemos o verso 8, que analisamos na semana passada, diz que no meio desses 10 chifres, Daniel viu aparecer um pequeno chifre. E diz Daniel que esse pequeno chifre tinha olhos, como os de homem. Tinha uma boca que falava com insolência. No verso 21, que é parte do texto lido hoje, nós vimos que este pequeno chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. E Daniel ficou perturbado com essa visão. E o texto diz que Daniel pede explicações, possivelmente a um ser angelical, porque na visão de Daniel ele diz que havia miríades, milhares de seres angelicais. Então, é possível que ele pede explicações e lhe é dito, veja aí no verso 25, lhe é dito que este pequeno chifre proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Eu li o verso 25. Então, irmãos, a passagem deixa claro para nós que este pequeno chifre que surge no meio dos 10 chifres faz oposição ao Senhor e faz oposição ao povo de Deus. A tradição reformada chama normalmente esta oposição que há no mundo contra o Senhor e contra o seu povo de antítese. Esse é o termo técnico que alguns teólogos da nossa tradição usam. Com isso, o que esse termo quer dizer é que há uma antítese em operação no mundo. Nós vivemos no mundo antitético. Há uma antítese. Esta antítese não significa uma equivalência entre Deus e Satanás. Quando a gente fala de antítese, nós não estamos dizendo que o diabo faça oposição a Deus em pé de igualdade. Não há uma equivalência entre Satanás e Deus. Deus é o Criador de todas as coisas, segundo a Bíblia. Segundo a Bíblia, Deus tem soberania absoluta sobre tudo. Não há quem possa deter a mão do Senhor. Ele mesmo diz: agindo eu, quem impedirá? Portanto, a antítese não significa que haja neste mundo um opositor equivalente ao Senhor. Satanás é um opositor, mas não equivalente. Satanás é uma criatura em rebelião contra
o seu Criador. Então, há uma antítese, mas cuidado, isso não significa equivalência entre Deus e o diabo. Então, qual é a origem desta antítese? Irmãos, esta antítese, ela é resultante da inimizade que o próprio Deus colocou entre a mulher e a serpente. Você certamente se lembra que quando os seres humanos se rebelaram contra o seu Criador, Deus amaldiçoou a sua criação, amaldiçoou o mundo, e ele pronunciou uma maldição contra a serpente. Ele disse à serpente que poria uma inimizade entre a serpente e a mulher, entre a descendência da serpente e o descendente da mulher, que nós sabemos hoje ser Jesus Cristo. Então, desde que Deus colocou essa inimizade, esta antítese perpassa toda a história da humanidade. E esta antítese se manifesta na história de várias maneiras. A primeira manifestação desta antítese foi quando Caim se levantou e matou o seu irmão Abel. O Salmo 2, depois você leia o Salmo 2. O Salmo 2 fala exatamente desta antítese que há no mundo. O salmista diz que os reis, os poderosos da terra, se levantam contra o Senhor e o seu ungido. Jesus também tocou neste assunto da antítese. Jesus Cristo disse que nós não devemos ficar surpresos se o mundo nos odeia. Este ódio do mundo contra Cristo e os seus eleitos é uma manifestação da antítese. Então, irmãos, não sejamos ingênuos. Nós vivemos num mundo antitético. Preste atenção. A Bíblia diz que esta antítese é uma antítese irreconciliável. Não há neutralidade. Não há síntese. Jesus diz: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Esta é uma inimizade que o próprio Deus colocou e está em operação no mundo e não há reconciliação. A Bíblia deixa muito claro, não há nenhuma possibilidade de comunhão entre luz e trevas. Além disso, meus irmãos, além disso, a teologia bíblica ensina que esta antítese, além de ser irreconciliável, ela é uma antítese radical. Ela está enraizada no coração, por isso a gente chama de radical, está na raiz do ser humano. Essa antítese, ela está no coração, ela está na raiz daquilo que é o ser humano. E por isso, ela afeta todas as esferas da vida. Isso é muito importante. A antítese não está enraizada nas instituições. A antítese está enraizada no coração do homem. O pendor da carne é inimizade contra Deus. Há no coração humano, por causa da queda, uma indisposição contra Deus. O pendor, a tendência, a carne, a natureza humana pende
para a inimizade contra Deus. É claro, esta antítese se manifesta na história de diferentes maneiras. Se manifesta nas instituições, se manifesta na ciência. Essa antítese se manifesta na política. Esta antítese se manifesta nas artes. Esta antítese se manifesta na educação. Esta antítese se manifesta na tecnologia. Mas ela não é de natureza política. O problema não é direita e esquerda. Não é esta a antítese. A antítese é de natureza espiritual. Paulo disse que a nossa luta não é contra carne e sangue. A antítese perpassa, inclusive, o coração dos próprios eleitos de Deus. Mesmo que você já tenha nascido de novo, mesmo que você já seja nova criatura, mesmo que você já seja habitação do Espírito, essa antítese perpassa o seu coração. A sua natureza humana decaída não foi ainda totalmente aniquilada. Paulo diz que a experiência cristã é uma experiência de guerra. O Espírito Santo que em nós habita milita contra a carne e a carne milita contra o Espírito. Essa é a antítese. Uma inimizade irreconciliável. A própria experiência cristã é antitética. Então a antítese é radical. Não é um problema das instituições, é um problema do coração. Antes de combater o pecado na política, antes de combater o pecado na tecnologia, antes de combater o pecado nas artes, o pessoal está aí todo eriçado com o filme Barbie, precisamos combater o pecado no nosso próprio coração. Então, a antítese se manifesta de diferentes maneiras. Vivemos num mundo antitético. Às vezes ela se manifesta em forma de chacota, zombaria, não é assim lá no seu trabalho, na faculdade, zoeira. Às vezes se manifesta em forma de cancelamento social. E às vezes ela se manifesta até de forma mais violenta. Cristãos são cruelmente violentados, por exemplo, em países como a Somália, a Nigéria, a China, o Paquistão, Coreia do Norte. Então, irmãos, se você conhece a Bíblia, entende a Bíblia, você não pode ser ingênuo a respeito dessas coisas. Desde a queda, há uma mentalidade anticristã que permeia a vida neste mundo. Há uma antítese. E essa mentalidade anticristã se manifesta de diferentes maneiras. Se manifesta na política, nos tribunais, no Supremo Tribunal Federal, nas artes. E se manifesta, às vezes, até dentro da igreja. João, o apóstolo, diz que nos seus dias, esta mentalidade anticristã estava se manifestando em forma de um falso ensino. Primeira epístola de João 4, versos 2 e 3, João diz: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, diz João, este é o espírito do anticristo.
a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Então, o que João está dizendo é que aquele falso ensino que negava a encarnação de Jesus não era outra coisa senão uma manifestação da antítese, do anticristo. Então, o que eu estou querendo dizer a vocês é que este pequeno chifre que Daniel viu, que fala de maneira insolente contra o Altíssimo, esse pequeno chifre que persegue os santos, não é outra coisa senão uma manifestação da antítese. Deus revelou a Daniel que haverá uma manifestação final, uma manifestação escatológica desta antítese. E você talvez pergunte, mas pastor, como será essa manifestação final da antítese? Quanto tempo falta para que isso aconteça? Se você tem curiosidade para saber, talvez você saia daqui hoje frustrado. É que a nossa tradição, a tradição reformada, é sempre muito sóbria, é sempre muito cautelosa em fazer afirmações categóricas a respeito de coisas que a Bíblia não diz claramente. Alguns intérpretes, mesmo da tradição reformada, entendem que esta manifestação final, esta manifestação escatológica da antítese, será uma manifestação personificada da antítese. Não será um sistema simplesmente, não será uma mentalidade simplesmente, há uma mentalidade, há um sistema que é contra o Senhor e o seu Cristo, mas alguns intérpretes entendem que esta mentalidade que há no mundo e que se opõe a Deus e aos seus eleitos, ela será um dia, perto do fim, incorporada por uma pessoa. Será uma personificação da antítese. E por que é que esses intérpretes acham que será uma personificação da antítese? Uma das razões para esse entendimento é a conexão que nós podemos fazer com a segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Abra sua Bíblia na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Paulo está falando da segunda vinda do Senhor. E lá em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3, ele fala da segunda vinda do Senhor da seguinte maneira: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto aí é a segunda vinda, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, Paulo está dizendo que um dos eventos que há de acontecer antes da vinda do Senhor é o surgimento do homem da iniquidade, do filho da perdição. Então, estes intérpretes entendem que o pequeno chifre da visão de Daniel, o anticristo de João, é a mesma coisa que Paulo está dizendo aqui, o homem da iniquidade de Paulo.
Pequeno chifre de Daniel, anticristo em João e homem da iniquidade em Paulo é o mesmo evento. Então, estes intérpretes entendem que o pequeno chifre da visão de Daniel, o anticristo da visão de João, é uma pessoa, porque Paulo o chama de homem da iniquidade, de filho da perdição. Portanto, deve ser uma manifestação personificada da antítese. Além disso, outra razão para se pensar numa manifestação personificada da antítese é o significado original do prefixo grego anti, na expressão anticristo usada por João. O prefixo anti pode significar também ao invés de, ou em lugar de. Portanto, a expressão anticristo usada por João tem também a ideia de um Cristo alternativo, um Cristo substituto, alguém que se coloca em lugar de Cristo. Então, anticristo nos escritos de João é tanto um adversário de Cristo quanto um falso Cristo. É tanto um oponente quanto um Cristo rival. Então, o raciocínio que esses estudiosos fazem é: como Cristo é homem, o anticristo final, escatológico, deve também ser um homem. Então, em resumo, podemos dizer que Deus, quando deu a Daniel aquela visão de um pequeno chifre surgindo entre os 10 chifres e falando de maneira insidiosa contra o Senhor, se opondo ao povo de Deus, Deus estava revelando a Daniel que depois da chegada do reino messiânico, até a consumação, surgiria na história uma sucessão indefinida de reinos e nações. E haveria uma manifestação personificada, final, da antítese que permeia toda a história da humanidade. Agora, irmãos, notem o verso 15. Daniel ficou alarmado com o que viu, verso 15. No verso 16, ele diz que pede explicações, possivelmente a um dos seres angelicais, a respeito do que viu. E a explicação dada a Daniel é reveladora, porque a partir da segunda metade do verso 16, dê uma olhada. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Então, Daniel está dizendo que ele pediu explicação e a explicação foi dada. Verso 17. Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Verso 18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Essa foi a explicação que o anjo deu a Daniel da sua visão. Agora parece que Daniel não ficou satisfeito com a explicação. E notem também que nesta explicação dada a Daniel, nada é dito a respeito do pequeno chifre. Nada é dito. Talvez porque ele não seja a coisa mais importante na visão. O ponto central da visão é:
uma sucessão de reinos deste mundo que será interrompida com a chegada do reino messiânico, que durará para sempre. A explicação que é dada a Daniel não menciona o pequeno chifre. Mas, curiosamente, Daniel não se dá por satisfeito. Vejam o que ele diz no início do verso 19. Então, tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal. E olha o início do verso 20. E também conhecer a verdade a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça do quarto animal. E também tive desejo de saber a respeito do outro chifre que subiu. Percebe? Daniel é curioso como nós, né? Quer saber mais detalhes a respeito desse negócio aí, esse pequeno chifre aí. Daniel não ficou satisfeito com a explicação que lhe foi dada. Ele quer saber mais a respeito desse anticristo final. Mas, irmãos, parece que a curiosidade de Daniel ainda não é satisfeita. Vejam como ele narra a segunda explicação que ele recebe. Ele começa a narrar a segunda explicação no verso 23. Então ele, o anjo, me disse. Aí ele narra toda a explicação, a segunda explicação. Ele quer mais detalhes a respeito dos 10 chifres e do pequeno chifre. E depois de contar tudo o que lhe foi dito, ele diz no início do verso 28, dê uma olhada. Aqui terminou o assunto. É como se Daniel dissesse para nós qual foi a segunda explicação que lhe deram, e ele diz, e foi só. Aqui terminou o assunto. E foi só. A minha sugestão faz sentido, não é? À luz desta aparente frustração de Daniel. E veja que Daniel parece frustrado aqui. Veja no verso 15, a reação de Daniel diante da visão, antes de ter explicações. Qual era a reação dele? Quanto a mim, Daniel, verso 15, o meu espírito foi alarmado dentro de mim e as visões da minha cabeça me perturbaram. O que ele faz então? Ato contínuo, pede explicações. Explicações são dadas. Mas ele parece não ficar satisfeito, ele quer saber mais a respeito dos 10 chifres e do chifre pequeno. Mas lhe é dito. E qual é a reação dele depois de receber toda a explicação que lhe é oferecida a segunda vez? Verso 28. Ele parece continuar do mesmo jeito. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram e o meu rosto se empalideceu, mas guardei essas coisas no coração. Então, Daniel continuou sem saber o que queria saber a respeito do chifre pequeno. É como se o anjo tivesse dito a Daniel, Daniel, você está perdendo o foco. O foco não é o chifre pequeno. Ele terá, sim, permissão para perseguir, para atormentar o povo de Deus por um tempo limitado. Mas o foco, Daniel, desta visão, não é o chifre pequeno. O foco desta visão deve ser o reto juiz do universo, que fará justiça ao seu povo e lhes entregará um reino que não terá fim. Quem é o anticristo? Quando ele virá? Essa não é a questão central na visão de Daniel. Essa é uma questão periférica. Como diz o apóstolo Paulo, esta manifestação personificada e final da antítese
é para que ela seja eliminada finalmente. Abra sua Bíblia e eu termino com essa passagem. Segundo aos Tessalonicenses 2, 7 e 8. Veja bem o que Paulo diz sobre essa manifestação final, personificada da antítese. Segundo aos Tessalonicenses 7, capítulo 2, versos 7 e 8. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Então, a antítese está em operação. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será de fato revelado o iníquo. Parece, Paulo está falando desta manifestação final, escatológica da iniquidade operante no mundo. E quando for revelado o iníquo, o que vai acontecer? A quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Quando Cristo estiver para voltar, Deus concentrará a iniquidade que há no mundo em um único lugar, a fim de eliminá-la. Parece que é isso que Paulo está dizendo. Talvez uma ilustração que ajude você a entender essa manifestação final e o propósito dela. Pense quando você está, por exemplo, varrendo um ambiente. Você, normalmente, o que a gente faz quando vai varrer um ambiente? A gente vai juntando a sujeira, o lixo, não é isso? Juntando, concentrando num determinado local, a fim de retirá-lo e eliminá-lo. Lembra o papel da pazinha? Não é assim que você faz? O lixo está espalhado, aí você concentra num determinado local para tirá-lo. Parece que é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que assim como a gente faz, juntando e concentrando a sujeira de um ambiente para facilitar a retirada, é mais ou menos isso que Deus fará. Vai concentrar a iniquidade numa única pessoa, para depois eliminá-la com o sopro da sua boca. Quando Cristo estiver para voltar, Deus concentrará a iniquidade em um único lugar para eliminá-la. Ao ouvir isso, o que a igreja diz? Ao ouvir a respeito desse pequeno chifre que se levantará para ser eliminado, a igreja diz: Maranata, ora vem Senhor Jesus.